Bom dia, quarto ano, seja bem-vindo à nossa aula de português dessa manhã. E hoje nós vamos começar com a correção da página 58 e 59, o estudo da língua, que foi a tarefa de casa, sexta-feira, né? E todo mundo fez a tarefa? Espero que sim. Página 58 e 59. As de trás depois resolve. Então, vamos lá. Nós estamos respondendo questões relacionadas a esse texto da página 54, que é o quadrinho, né? Da formiga e da abelha. E então, nós estamos aqui, ó, no estudo da língua, página 58, exercício 35. Vamos lá. Pedro, exercício 35. Leia as frases a seguir. Era uma vez uma formiga que só trabalhava, enquanto a abelha só cantava. O trecho em destaque indica... O que você marcou, Pedro? Tá no mudo, meu bem. Ações que acontecem no presente. No presente, será que esse verbo, olha só, uma formiga que só trabalhava, você acha que está no presente ou que está no passado? Passado. Passado, então não é a letra A. Qual letra que é para marcar? C. Isso, letra C. Então corrige aí. Turma, então exercício Marque a mesma coisa. Exercício 35, letra C, tá bom? Letra C, ó, tá marcado aqui, letra C. Aí, coloca o confere no livro de vocês, por favor. Muito bem, Luiz, exercício 36. Reescreva o trecho que está em destaque na atividade anterior, mudando o tempo para indicar ações que irão acontecer. Como que você reescreveu, Luiz? Lê para mim. Uma formiga que vai trabalhar enquanto a abelha vai cantar. Olha, você usou um verbo auxiliar, né? Você fez uma conjunção verbal. Aí a gente pode usar um verbo só, como estava no trecho anterior. Estava no passado, trabalhava. Para eu colocar no futuro, eu vou colocar o quê? Trabalhará. Estava no passado, cantava. Para eu colocar no futuro, cantará. Então, olha o que está aqui, ó, aqui na correção. Uma formiga que só trabalhará, enquanto a abelha só cantará. Então, faz a correção aí. Por isso que é legal a gente fazer a correção junto, né? Para a gente poder aprender mais. Então, faz a correção aí. E coloca o C de certo. Tranquilo? Deu para corrigir? Sim, tranquilo. O restante também está acompanhando? Sim. Beleza. Então, número 37. Pense e responda. O trecho que você alterou combina com a expressão era uma vez? Juan, quando a gente altera, coloca no futuro uma formiga que só trabalhará, enquanto a abelha só cantará, combina com eu falar era uma vez, uma abelha que só trabalhará e uma formiga que só trabalhará e uma abelha que só cantará? Combina? O que você acha? Não combina. Porque quando eu falo era uma vez, subentende que eu estou falando de algo que aconteceu quando? Agora, que vai acontecer, ou que aconteceu no passado? Quando eu falo era uma vez, eu vou falar sobre algo que aconteceu agora, que está acontecendo agora, algo que vai acontecer no futuro ou algo que aconteceu no passado. Quando eu digo era uma vez, eu vou contar coisas que aconteceram em que tempo? Passado. Passado, com certeza. Então, todos os contos, todas as coisas que as histórias que começam com era uma vez, é um indício que a gente vai falar de coisas que aconteceram no passado. Muito bom. Número 38. Vamos ver agora quem que vai responder para mim. Deixa eu passar para a próxima tela. Paulo, número 38.
Que outras ações aconteceram nessa história? Pinte os verbos no texto, analisando o tempo verbal de cada um. Vamos voltar lá no texto para a gente pintar? Vamos lá, Paulo, é sua vez. Aqui nesse primeiro quadro, tem algum verbo? Alguma ação? Trabalhar. Trabalhava. Aqui nesse primeiro quadro, Fábulas do Rex, a Formiga e a Abelha? Não. Não, aqui não tem verbo, então não tem nada para pintar. Agora, no segundo quadrinho, com a formiga carregando a folha aqui, ó, toda se esforçando. Quais são os verbos que você marcou? Trabalhava. Eu tô olhando só sua orelha, cadê você? Aqui, aumenta aí o som para você não precisar ficar colocando no ouvido. Ó, ele falou trabalhava. Tem mais algum verbo aqui nesse primeiro quadro. Qual que é, Paulo? E eu sei. Era? E isso, era é verbo também. Então, lá no texto, vocês têm que pintar esses dois verbos. Era, do verbo ser, estar, e trabalhava, do verbo trabalhar. Qual é o tempo verbal qual é o tempo que essas ações estão acontecendo, Paulo Vitor? Passado. Isso, passado, tá certinho. Muito bom. Então, ok. Vamos passar para o próximo quadro. Eu vou chamar outra pessoa. Jamila, tá aí? Sim. Jamila? Eu. Tá, vamos lá. O próximo quadrinho, Jamila. Enquanto a abelha só cantava, mas que injustiça. Qual o verbo que tem aqui? Cantava. Isso, a ação é cantava. Tá em qual tempo? Passado. Isso, certinho. No próximo quadro, Jamila, a formiga foi ter uma conversa muito séria com a abelha e, enfim, ambas resolveram o que fazer. Quais são os verbos que nós temos aqui? Foi Foi, e resolveram. ó, foi ter, é tudo junto, tá bom? Porque aqui Ok. é uma conjunção verbal, os dois verbos estão juntos para expressar uma única ideia. Então, aqui você vai pintar foi ter uma conversa muito séria com a abelha. E tem mais verbos aqui nesse quadro? Resolveram. Resolveram. Ainda tem mais. Eita vida, eu que fiz isso? Fazer. Isso, fazer. Então, aqui a gente tem resolveram e fazer. Vamos lá. Foi ter. Tá no presente, no passado ou no futuro? Jamila? Esse Passado. é mais difícil. Passado. Eita, esse negócio meu aqui tá doidão. Resolveram. Passado. Passado. E fazer. Fazer não está em nenhum tempo, ele está no infinitivo. É o verbo normal, é o verbo sem. Porque fazer, eu tava aqui pensando que fazer dá para passado, presente e futuro. Ele é um verbo que está no infinitivo, ou seja, ele não está flexionado nem em tempo, nem em pessoa. Então, ok, muito bom. Então, a resposta aqui da 38, na letra B, é essa daqui, ó. Os verbos era, trabalhava, cantava, foi ter, resolveram e fazer. Eles estão no passado. Tranquilo? Peraí, tia, deixa eu corrigir aqui. Tá. Pode corrigir.
Muito bem, o 39 é no campo e no palco, está certinho. Parabéns, Isabelle. Número 40. Os verbos são palavras importantes que variam para combinar com outros elementos da frase. Observe as colunas a seguir e ligue-as para combinar as palavras. Então, aqui, turma, a gente precisa o quê? Lembrar que o verbo ele se adapta à pessoa que está fazendo a ação e o tempo em que a ação está acontecendo. A pessoa e a quantidade de pessoas, né? Então, é gênero, número e grau. Então, vamos lá. Aqui, nessa primeira coluna, nós temos que tempo presente. Qual verbo? Verbo trabalhar. Fala para mim, Liz. Trabalho. Eu trabalho. Tu? Trabalhas. Isso. Você? Trabalha. Isso. Ele? Trabalha. A formiga e a abelha? Trabalhamos. Trabalham. É esse aqui, ó. A formiga e a abelha trabalham. Porque são duas. A gente? Trabalha. Isso. Nós? Trabalhamos. Muito bem. Elas? Trabalha. Trabalham. É esse daqui também. É o mesmo da formiga e abelha. São elas. Vocês? Peraí. Vocês trabalham. Isso. A formiga e eu? Trabalhamos. Exato. Muito bem. Liga aí para a gente poder passar para a próxima coluna. A próxima coluna é o verbo no passado, no ontem, o que já aconteceu no passado. No passado, vamos lá, Breno, me ajuda aqui. Breno, no passado, o verbo trabalhar. Eu? Fala, Breno, não estou te ouvindo, não. Você está sem áudio? Acho que Breno está sem áudio, né? Eu acho que ele travou, porque o áudio dele tá aberto. O áudio está aberto, mas vai ver que não está saindo aqui. Deve ser que ele desligou o microfone. Então vamos lá, Joabe. Vamos lá, Joabe. Eu? Eu trabalhava. Muito bom. Tu? Trabalhava. Você? Trabalhava. Ele? Trabalhava. A formiga e a abelha? Trabalhavam. Isso. A gente? Trabalhava. Nós? Trabalhamos. Vamos. Isso, a língua enroscou, né? Trabalhávamos. Elas? Trabalhavam. Vocês? Trabalhavam. A formiga e eu? Trabalhávamos. Isso, agora saiu, certinho. Muito bem. Agora nós vamos para o futuro. Amanhã, o que ainda vai acontecer. Cecília, abre o áudio. Ajuda a tia aqui. Vamos lá. No futuro, Cecília, o verbo trabalhar. Eu? Trabalhei. Eu trabalharei, que aqui é no futuro. Eu trabalharei. Eu ainda vou trabalhar no futuro. Tu? Trabalharás. Isso. Você? Trabalhará. Ele? Trabalhará. A formiga e a abelha? Trabalharão. Isso. A gente? Trabalhará. Nós?
Trabalharemos. Elas, Trabalharão. vocês, Trabalharão. a formiga e eu. Trabalharemos. Parabéns, gostei de ver, muito bom. Meus amores, aqui no 41 era para escrever frases com palavras da atividade anterior, ou seja, exemplificando os tempos verbais, né? Eu vou pedir algumas pessoas para ler as suas frases. Laura, você fez alguma frase? Lê para tia uma frase que você tenha feito. Laura? O que, tia? Lê para tia uma frase que você tenha feito da atividade 41. A atividade 41 pediu: construa frases com as palavras da atividade anterior que exemplifiquem cada tempo verbal. Então, tinha que ter pelo menos 3 frases, né, turma? Uma no presente, outra no passado e outra no futuro. Lê uma frase para tia que você tenha feito, Laura. A formiga e eu trabalhavam. Oi? A formiga e eu trabalhavam. Tia. Qual que é o tempo verbal, Laura? Formiga e eu? Porque olha só, a formiga e eu já tem aqui. Aí vocês precisavam construir algo a mais, né? A formiga e eu trabalhávamos todos os dias durante o verão, por exemplo, né? A formiga e a abelha trabalhavam dia e noite para garantir o sustento no inverno. Então, vocês precisavam construir frases. Vamos lá, Luiz, qual frase você fez? Fala para a tia. Eu trabalho em casa. Eu trabalharei no hotel. Vocês trabalharão no prédio. Aí você contemplou 2 tempos verbais, né? Você não fez nenhuma no passado, você fez 2 no futuro e uma no presente, né? Então tenta depois fazer uma no passado para ficar mais completo. Joabe, qual você fez? Eu trabalho desde 1999. Eu trabalho cedo. Eu trabalhava cedo. Eu trabalharei às 7h45. Você trabalhará? Trabalhará? O quê? Fala, Joabe. Ué? Eu trabalho desde 1999. Isso. Eu trabalhava cedo. Eu trabalharei às 7h45. Ah, muito bem, gostei. Jamila, quer compartilhar as suas? Cadê a Jamila Carixã? Eu. Quais foram as frases que você fez? Eu trabalharei bastante no meu novo emprego. Só essa? Não era uma? Era para falar? Não, construa frases com as palavras que exemplifiquem cada tempo verbal. Ou seja, você precisaria criar uma para cada tempo verbal. Presente, passado e futuro. Mas aí depois você... Tá. Eu vou falar as outras, então. Tá. Eu trabalharei bastante no meu novo emprego. Nós trabalhávamos no motel. Nós trabalharemos... Agora é no presente, porque a primeira que você fez foi no futuro. Eu trabalharei muito no meu novo emprego. Aí, agora você tem que fazer... Então ficaria... Nós trabalhamos no restaurante. Isso, muito bom. Então, turma, é bom a gente treinar
e perceber como que a gente usa os verbos aí para expressar os tempos que nós queremos comunicar naquilo que nós estamos escrevendo ou até falando. Número 42. Leia outra vez a história em quadrinhos e crie frases para resumir cada parte da história. Paulo, você fez a letra A, meu filho? Fez, Paulo? Não. Não, Paulo? Eita, hein? Do 42? Isso. Não. Tá. Então tem que fazer. Juan fez a letra A? Lê para a tia, Juan. A formiga, não, obrigação. A formiga só trabalhava e a cigarra só contava. Uhum. Ok. Letra B, Pedro. A formiga e a abelha tiveram uma conversa séria e resolveram o que fazer. Você escreveu isso aí ou você tá lendo só da minha tela? Fala pra tia. Eu escrevi. Tá. E letra C, conclusão. Lise. Vamos trabalhar em dupla. Isso. Muito bem, Lise. Tá diferente do que tá aqui, mas tá dizendo certinho o que aconteceu. Turma, Eu botei elas viraram uma dupla. Tá bom também, Joabe. Tá bom também. Turma, eu vou mandar o arquivo. Não, que eu tô fazendo a correção. Tá, eu vou mandar para vocês o arquivo, aí depois vocês podem até tirar alguma dúvida e fazer com mais calma. Nós vamos para o estudo da língua na página 60 e 61. Vamos lá. Número 43. Escreva a seguir palavras que o autor utilizou para expressar uma ideia contrária e uma ideia de conclusão. Existem palavras que são utilizadas que expressam, que elas ligam uma parte do texto com a outra e ela faz essa ligação expressando se a outra parte vai ser contrária, se a outra parte está encerrando, se a outra parte vai concordar, a outra parte do texto. Nós estamos na atividade 43 agora. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nos primeiros quadrinhos. Era uma vez uma formiga que só trabalhava. Tem alguma ideia contrária aqui? Ô tia, eu botei Eu não entendi esse rolê. Tem alguma ideia contrária nesse quadro? Eu acho que tem, eu botei enquanto. Ô tia, tá travando, não tô entendendo nada. O turma tem que deixar fechado o áudio. Acho que é a sua internet. Eu não entendi esse negócio. Pra mim. Jamila, uma ideia contrária. Tem alguma palavra que está dizendo assim, que mostra que o que vem depois está ao contrário do que foi falado antes? Está o oposto do que foi falado antes? Aqui nesses quadrinhos, não. Tem ideia de conclusão aqui? Não, porque na verdade está simplesmente começando. Então vamos lá. Enquanto a abelha só cantava, mas que injustiça. Então aqui é a continuação daqui, né? Era uma vez uma formiga que só trabalhava, enquanto a abelha só cantava. Mas que injustiça. Essa palavra Cantava é o oposto de trabalhava. Mas aqui é ação. A gente está vendo agora um outro tipo de palavra, uma outra categoria. Aqui, nesse caso, vai ser a palavra mas, que ela vem o quê? Negando o que está acontecendo antes. Ela vem dizendo, mas que injustiça, ela nega o que estava acontecendo antes. Nega no sentido de ser contrário, né? Uma ideia contrária, mostra que ali tinha algo contrário, mas que injustiça. Então, por exemplo, eu digo assim, eu fui à escola e foi muito legal, mas quando eu digo assim, mas você sabe que o que vai vir depois é o quê? É legal ou é chato? Chato. Porque
É o contrário Oi. é o contrário do que eu falei antes, né? Então, se eu disser assim, agora se eu disser assim, eu fui na festa de aniversário, estava um pouco parado, mas significa que eu vou falar depois vai ser bom ou vai ser ruim? Bom, Bom, exatamente. Então, sempre que a gente usa o mas, ele traz uma ideia de contrário, uma ideia que vai falar de forma diferente o que vem depois, mas que injustiça. Porque poderia ser normal, não poderia? Uma pessoa trabalha, a outra canta. Porque uma ali trabalha carregando peso e a outra trabalha cantando. Não pode ter um trabalho assim? Uma pessoa que canta? É um trabalho ou não é? Um cantor. emprego. Eles até ganham por isso, né? E alguns ganham muito. É um trabalho, não é? Agora, quando eu uso a palavra mas, é para mostrar que ali tinha algo que estava contrário, que não estava legal. Então, mas, que injustiça. Podia ser normal, mas nesse caso era uma injustiça. Então, aqui na ideia contrária, a gente vai colocar a palavrinha mas. Escreve aí, mas. Não é mais. E ideia contrária? Na ideia contrária, é mas, M-A-S, igual está aqui no texto. Muito bem, ideias de conclusão. Está nesse outro quadrinho, no quarto quadrinho. Alguém sabe me dizer qual palavra expressa a ideia de conclusão? Enfim. Parabéns, Joab. Enfim. Porque, enfim, ele vai dizer o quê? Que finalmente, né, finalmente chegaram aí em algo. Final. Que numa conclusão. Finalmente chegaram a uma conclusão. Enfim, enfim. Então, a palavra da ideia de conclusão é enfim. Muito bem. Estamos aqui na 43, né? 44. Que outras palavras poderiam ser utilizadas mantendo o mesmo sentido? Aqui a gente vai aprender. Ô, tia, Oi. não vai ver a página 60 e 61 juntos? Isso, a gente está fazendo. 60. Ô, tia, qual a resposta da B? Porque teve uma ligação aqui e do BO. Enfim, Paulo. Ô, tia, Qual é a da A, porque eu tive que ligar com meu pai. Letra A, mas, tá aqui, ó. A gente encontrou lá no terceiro quadrinho. Mas que injustiça, é uma ideia contrária. Ideia de conclusão, enfim. Agora aqui a gente vai aprender outras palavras que a gente coloca no texto para ligar uma parte com a outra. E essas palavras, elas trazem ideias aí que vai ou associar uma ideia com a outra, ou opor uma ideia com a outra, ou direcionar que estamos concluindo a ideia, concluindo o texto. Então, aqui, quais são as palavras? Algumas que você pode encontrar de ideia de oposição. Porém, no entanto, entretanto. Então, por exemplo, os meus alunos, eles são muito aplicados, porém... Não estou entendendo nada. Por quê? Eu estou escrevendo aqui, tô vendo aqui pela sua tela que eu não estou entendendo nada. O áudio tá ruim para você? O que você está falando? Eu acho que é a sua internet, Luiz. Daí depois você vê na... Eu tô ouvindo muito bem. Pra mim tá ótimo. É a internet dele, provavelmente.